Fala pessoal, tudo bem? Então nessa aula eu vou ensinar vocês como inserir quebra de seção no Word. É bastante tranquilo e muito útil para algumas coisas aí que a gente pode fazer, tá? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal porque eu sempre coloco conteúdos novos aqui. Toda semana tem algo novo, tanto do Word quanto de diversos outros softwares e aplicativos. Então se inscreve, marca aí o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. Beleza? Então, bora para a aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente pode fazer, por exemplo, com a quebra de seção, e aí depois eu mostro como a gente faz, tá? Então, vamos lá. Legal. É o seguinte, pessoal. Aqui, ó, como vocês podem ver, às vezes a gente quer, exemplo 1, a gente quer colocar um tipo de numeração em determinadas páginas e em outras páginas a gente quer outro tipo de numeração. A numeração, nesse caso, ela está continuando do 5 para o 6, mas eu poderia não continuar, eu poderia colocar aqui 1. E aí, 1, 2, 3, ia iniciar no 1. E o que eu tive que fazer? Quebrar as seções. Então, aqui ficou a seção 1 e aqui a seção 2. E aí, eu mexi na numeração. Nesse caso aqui, é quando a gente não quer a numeração em determinadas páginas. Então, de repente, a gente não quer que a nossa numeração apareça nas 10 primeiras páginas, por exemplo, como em muitos trabalhos, em muitos livros aí, a gente não coloca a numeração nas primeiras páginas, mas ela continua da página seguinte. Então, a gente pode quebrar a seção e continuar na seguinte. Na seção 2, então, a gente continua a partir da numeração que a gente deseja. Então, a gente tem a opção ainda de escolher que numeração a gente quer que comece. Eu posso estar fazendo um trabalho que eu quero, sei lá na página 150, eu quero começar na 150 a numeração. Por alguma razão, algumas páginas eu não quero que coloque a numeração, nas outras eu quero, então comece lá na 150. Então, é possível fazer tudo isso. Aqui no outro exemplo, o que está acontecendo? A única coisa que a gente mudou foi a orientação da folha. Então, algumas estão aqui na orientação normal de retrato e a outra paisagem. Depois a gente volta com o retrato. Por quê? Às vezes aqui tem um gráfico, tem uma imagem e ela não ficaria legal em retrato e fica melhor ali em paisagem, né? Então, a gente quebra a seção. Então, sempre que a gente quiser fazer uma alteração apenas em alguns conteúdos, assim, a gente precisa diferenciar que seção que está e que seção que a gente vai fazer a alteração. Mesmo aqui, a gente pode ter mais seções, seção 4, seção 5, depende do que a gente está fazendo no trabalho, quantas folhas tem no trabalho, enfim. Aqui são só alguns exemplos, dei 3 exemplos, mas como você pode ver, a gente pode fazer muita coisa. Às vezes, o estilo de numeração, a gente vai manter sempre os mesmos algarismos. Só que a gente quer estilo diferente. Estilo eu digo visualmente. Pode ser um a gente quer que tenha uma bolinha, o outro a gente quer que seja um quadrado, enfim. Só dando um exemplo, tá? Então, às vezes a gente quer mudar isso e a gente pode. Então, essas são algumas possibilidades, mas existem várias outras aí. Então, aqui eu estou te ensinando como você vai pensar para executar o que você deseja. Eu não sei o que você deseja. Talvez seja só mudar a numeração, talvez seja mudar o cabeçalho e rodapé. Você quer que o cabeçalho de uma seja diferente do cabeçalho da outra, ou você quer que as páginas ímpares tenham cabeçalho e as páginas pares não tenham. Enfim, isso você que vai definir, mas é sempre com esse mesmo pensamento, quebrando seção e fazendo na seção que você deseja aquela alteração que você quer. Beleza? Então, vou mostrar agora como a gente faz essa quebra de seção e algumas alterações aí que a gente pode fazer só para você ter uma ideia de como realizar. Beleza? Então, vamos lá. Certo? Deixa eu exibir aqui. Beleza. Estou aqui com o conteúdo e o que eu quero fazer? Digamos que eu estou na página 1 e a página 2 aqui, tudo certo. Digamos que aqui eu queira que esse conteúdo para lá
inicie na página 3, e aí a gente faz algumas modificações aí, tá? Então, vou vir aqui no final do parágrafo, vou em Layout aqui nas abas, vou em Layout. Em Layout tem aqui Quebra, tá? Se o seu tiver em português, vai estar Quebras. E aqui a gente vem em Quebra de seção. A gente pode, ou quebrar a seção e jogar para a próxima página, ou quebrar a seção, mas continuar na mesma página. Eu vou mostrar esses dois, não vou falar dos outros, que é página ímpar, página par e tal, mas o princípio é mais ou menos parecido. E aqui a gente vai jogar, então, para a próxima página. Então, vamos ver como vai ficar isso. Ficou esse espação em branco, tudo bem. E aqui está iniciando a próxima seção. Como eu sei que estamos, então, em uma outra seção? Se eu der 2 cliques aqui e entrar no cabeçalho e rodapé, você vai ver que ele diz aqui que eu estou na seção 2. Então, aqui já é uma outra seção. Só para você ter uma ideia, vamos supor que eu queira mudar somente a orientação do papel. Então, aqui a de cima está como retrato. E aqui a de baixo vamos deixar em paisagem. A gente vem aqui no Layout e orientação, paisagem. Viu? Aqui a de cima manteve o retrato e a de baixo foi para a paisagem. Toda a seção de baixo foi para a paisagem, porque eu coloquei a seção inteira, né? Tá? Então, esse é um exemplo. A gente pode fazer outras alterações. A gente pode mexer só, por exemplo, na margem. Vamos colocar aqui bem larga. A margem de cima ficou normal e a margem da seção 2 ficou totalmente mais larga, né? A margem ficou gigante. Então, essa é uma alteração. A gente pode fazer questão de numeração de página também. Então, a gente pode mudar isso, a gente pode mudar o cabeçalho aqui, a gente escolhe que cabeçalho a gente quer, o tipo de cabeçalho, né? A gente pode vir aqui, cabeçalho, sei lá, vamos escolher esse aqui, só para dar um exemplo. Então, escolhi aqui um cabeçalho, só que no 2 eu vou ter que mudar, porque como eu vou fazer isso? Aqui, repare que ele está linkado com a seção 1. Então, se eu quero mudar isso, eu preciso deslinkar. E aí, eu venho aqui e mudo o cabeçalho para o que eu quero. Esse ficou e esse está outro tipo de cabeçalho. Então, essa é uma mudança. Então, a gente tem sempre que pensar se está linkado também. Porque, repare aqui, o mesmo que a anterior. Então, ele está linkado. Então, tudo que eu fizer na seção anterior vai acontecer nesse aqui. Então, se eu não quero que aconteça, eu tenho que quebrar aqui o vínculo, tá? E aí eu escolho o que eu quero fazer. Aqui, no caso, eu posso colocar uma numeração de página. Então, eu venho aqui e coloco uma numeração de página. Certo? Então, agora estamos aqui, ele não está vinculado, então na anterior não tem, mas eu estou começando a numeração na página 3. Eu posso escolher também quando aonde o número que eu quero, né? Eu posso mudar o estilo, então aí entram muitas coisas, né? A gente pode mudar os estilos, aqui, por exemplo, posso colocar essa bolinha aqui, nesses vão ficar assim. Enfim, a mudança vai depender de você, do que você deseja. Se você quer que o número comece em outro tipo de número e não nesse, esse aqui está começando no 3, exatamente porque temos 3 folhas para trás, né? 2 no caso. 2 folhas com essa da terceira página. Mas se eu quiser mudar isso, eu tenho que vir aqui, eu estou no número de página, eu venho aqui na numeração de página, formatar número de páginas, e aí ele pergunta o que eu quero começar em qual. Eu quero continuar das seções anteriores ou eu quero começar em uma determinada numeração? Vamos dizer que eu queira começar. Então, eu vou colocar 1, mas você pode colocar o número que você quiser. Ele começa no 1. 1, 2, 3, tá? Então, essa é a brincadeira aí que a gente pode fazer.
Certo, agora vamos ver como a gente remove uma seção. Bastante fácil também. Seguinte, a gente está aqui na nossa aba inicial, a gente aciona aqui o nosso mostrador de parágrafo, né? Ó, tudo isso aqui significa que tem um parágrafo, ok. Então, vamos descendo ali e aqui está mostrando a quebra de seção. E ele está dizendo exatamente que é uma quebra de seção que joga a gente para a próxima página. Então, ó, eu vou retirar isso com um delete normal. Pronto, retirei e agora ele volta para a página anterior. Só que repare aí como ele voltou, a margem mudou também, porque ficou a margem do outro, né? Então, aí você tem que fazer a alteração ali que você deseja, voltar a margem para normal, por exemplo. E você pode ver que mudou também aqui os cabeçalhos, né? Ele voltou, ficou o cabeçalho da seção 2 e não o da seção 1. Então, é isso que você tem que dar uma analisada. Depois é só você retirar o parágrafo, os marcadores e tudo bem. A mesma coisa, pessoal, a gente pode fazer com a quebra de seção contínua, que significa que vai quebrar a seção, mas vai ficar na mesma página. Então, vamos ver. A gente vai lá em Layout, Quebras, e quebra na mesma página. Ó, não mudou praticamente nada, certo? Porque ficou na mesma página. Só que aí eu também posso fazer algumas alterações. No caso, a margem eu consigo, ó, eu vou mudar a margem, vou deixar ela bem larga. Ó, ele mexeu só na seção. A outra seção ficou ali normal. Nessa seção, mudou. Só que, se eu tentar mudar a orientação do papel, vamos ver o que acontece. Ó, ele obrigatoriamente faz uma quebra de seção para a próxima página, porque ficaria impossível ele mudar a orientação de metade de um papel. Então, ele quebra a seção para a próxima página para conseguir fazer a alteração da orientação do papel. Então, é isso que você tem que se atentar aí. Em algumas vezes, a gente quer uma quebra de seção que vai jogar a gente lá para a próxima página, e outras a gente quer uma quebra de seção que mantém na mesma página. Só que aí a gente tem que ver quais são os tipos de alterações que a gente vai conseguir fazer quando estiver na mesma página. A gente consegue muitas, mas quando se trata de orientação da folha, tem que tomar cuidado porque ela vai jogar para outra página, certo? É uma coisa meio que lógica. A gente não consegue mudar a orientação de meia página. Então, é isso. Eu não vou me aprofundar aqui de como fazer os cabeçalhos, os rodapés, como deixar apenas uma página em orientação de paisagem, porque já temos aulas disso aí no canal. E aqui eu queria te mostrar como faz a quebra de seção e algumas leves alterações que a gente pode fazer aí. Mas dá para fazer bastante coisa. Mudar aí cabeçalho, rodapé, numeração de página, orientação da folha, as margens, enfim. Dá para a gente fazer essas mudanças, você vai vendo aí o que você precisa. Tá legal? Mas a quebra de seção é bem tranquila, você só tem que ficar ligado se você quer quebrar na próxima página e se você quer quebrar na mesma página. E não esquece de que quando você quiser remover uma quebra de seção, basta você acionar ali o parágrafo, o marcador de parágrafo, você vai ver aqui que tem uma quebra de seção, você volta ali, dá um delete e quebra e retira a quebra de seção. Lembrando que aí ele fica todo com as alterações ali que você estava na próxima sessão, né? Então, eu estou com as alterações da seção 2, que elas ficaram tudo como uma seção 1. Aí, se eu quiser, eu tenho que mudar aqui orientação e tudo mais, margem, deixar normal, enfim. Tá legal, pessoal? Bastante fácil tanto inserir quebra de seção quanto remover a quebra de seção. Não esquece que esses marcadores eles não são impressos, ó, é só retirar, porque é só visualmente para você ter uma ideia, eles não são impressos. E aí você faz as modificações e não esquece também do vínculo com a seção anterior, senão você vai ficar fazendo alteração na seção 1 e vai acontecer na seção 2 e você não vai saber o que está acontecendo. Beleza? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, fique aí à vontade para deixar aí nos comentários abaixo que eu respondo assim que possível. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá um curtir para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal, marca o sininho para você ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo.
e compartilhe aí com outras pessoas que estão querendo aprender o Word ou diversos outros softwares e aplicativos que já temos aqui no canal. Beleza? Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!